Acabei de tomar meu café da manhã, já me sentei aqui, são agora 8 horas e 43 minutos. Vou abrir minha plataforma aqui, ó. Acionei o botão ali para abrir. O que eu quero falar com vocês é o seguinte. Hoje é segunda-feira e o que é que eu venho percebendo, tanto em mim, durante esse tempo todo, né? Já falei para vocês que eu vou completar 6 anos, estou completando agora esse ano 6 anos que eu estou já estudando o mercado e realizando operações. E o que eu tenho observado em mim mesma e agora nos traders que eu faço acompanhamento é que quando chega na segunda-feira, quando chega depois de um feriado ou depois de um período que a pessoa passou de férias e ela volta a operar, ela fica numa expectativa muito alta. Parece que ela fica um tempo, a gente fica um tempo com uma energia acumulada, pensando naquele momento que a gente vai começar a operar. E o que eu vejo? Quando as pessoas elas estão agindo muito no automático, quando elas chegam ali na segunda-feira, na primeira operação do dia, é uma ansiedade tão grande que ela sente para ela entrar naquela operação que acaba colocando tudo a perder logo na primeira operação. Tá? Eu já vi várias vezes, já aconteceu comigo, de desencadear um dia de fúria numa segunda-feira. Exatamente por isso. Porque aí você faz aquela primeira operação não sucedida e a pessoa fica desesperada para ficar positivo novamente, né? Para acabar com aquele negativo. E aí, naquela ânsia de recuperar, acaba entrando num dia de fúria. Então, chega ali na segunda-feira, opera a primeira operação no simulador. Se não quer operar no simulador, então opera na mesa. Tipo, às vezes a pessoa opera na mesa e opera na conta real. Então, evita fazer essa primeira operação na conta real e opera na mesa. Ah, mas aí eu também não posso quebrar a mesa. Não, não pode. Mas o que é a questão? Se você tem a opção de 2 contas, concorda que o seu emocional, ele vai abalar mais se você leva esse stop na conta real? Então, tem que levar essas coisas em consideração. Então, faz a primeira operação ali para dar aquela descarregada naquela energia que estava acumulada, porque o que eu vejo muito, quando os traders me enviam o diário de operação do dia, é que a primeira operação do dia, às vezes, foi um loss, e aí a segunda, e aí eles vão lá e colocam, né? Não obedeci o plano, algo me incomodava, e eu entrei mesmo assim e tal. Aí não fica boa aquela primeira operação. Tanto no que eles escrevem, no que estava sentindo, no que analisou para entrar, quanto no resultado, né? Quando me manda a segunda operação, já vem linda. A pessoa já coloca lá que ela estava muito tranquila, que a operação, e aí consegue denominar lá diversas confluências. Você percebe a segurança que a pessoa tinha quando ela entrou naquela operação. Então, quer dizer, aquela descarregada, daquela ansiedade, daquela energia acumulada que ele deixou naqueles dias, que ele veio parado ali, sem operar, do final de semana, às vezes não vem nem de uma semana boa, ou que seja às vezes operou ontem mesmo, está no meio da semana, mas ontem foi um dia ruim, ele chega aqui no mercado no dia seguinte, com aquela energia acumulada que ou ele quer recuperar aquele negócio, ou ele quer fazer um positivo para ele tirar aquela sensação ruim, principalmente as pessoas que se criticam muito, se autocriticam, se autoexigem muito. Parece que aquela sensação ruim de ter aquele negativo, para certas pessoas, é muito mais dolorosa. E aí essas pessoas às vezes chegam aqui no outro dia com aquela vontade de fazer um positivo, como se ele quisesse simplesmente tirar. É como se o cérebro quisesse excluir aquele sentimento ruim, né? E nada mais é do que realmente o cérebro atuando para que você não sofra. É o que ele faz. Porque quanto mais você está ali naquele estado de sofrimento, ele também fica gastando energia. Isso aí não é interessante para ele, né? Então, tem tudo isso. Então, quando for na segunda-feira, preste bem atenção a isso. Ou quando for depois de um dia ruim, ou quando for depois de um período que você tirou, às vezes, umas férias, ficou sem operar. Quando você chegar, para você não chegar descarregando toda aquela energia. Que a ansiedade aqui nesse momento fala mais alto, tá? E certos tipos de personalidade, eles são mais ansiosos. Isso é fato, né? Então, tem tudo isso. E eu sempre fico de olho nisso quando eu chego aqui na segunda-feira, tá? Eu sempre fico. Porque eu já passei por isso várias vezes e foi notando em mim que eu comecei a ficar antenada a isso. E aí, quando eu comecei a acompanhar os traders, eu comecei a perceber que isso também acontecia com várias pessoas. Comecei a trabalhar dessa forma e comecei a ter assim, bons feedbacks com relação a isso, né? Então, faça nem que seja a primeira operação no simulador, tá? Ou diminua a mão da primeira operação. Cria um plano de ação que cabe em você,
que seja interessante para você, que faça sentido para você. Porque as coisas, para a gente conseguir segui-las, precisa fazer sentido para nós. Não adianta eu falar para você a forma como eu faço, se a forma como eu faço para mim não faz sentido para você, não vai obter resultado. Então, é também nessa mesma linha de raciocínio que eu conduzo os traders, que eu faço o acompanhamento, né? Eu não falo para ninguém, você vai fazer assim. Não, eu coloco ali, né, as opções, explico as possibilidades e o que eu tenho observado e a gente chega num consenso juntos. Não, eu então vou querer fazer assim. Tudo está certo como está. Então, eu queria deixar esse insight aqui para vocês. Então, são 8 horas e 51 minutos, minha plataforma já abriu, eu já marquei as regiões de interesse, vou mostrar para vocês aqui como que eu faço a marcação. Vou mostrar para vocês aqui agora como eu faço as marcações. Pode ver que eu coloco no tempo diário, marco máxima, mínima do tempo diário, marco máxima, mínima do semanal e do mensal. E marco também a abertura e o fechamento do último candle formado, que estão lá nesses tempos aí. E eu faço exatamente isso para todos os ativos que eu opero, dólar, índice. E agora eu estou dando uma olhada no BIT, que eu estou operando também. Pode observar ali que eu vou fazendo essas marcações. É só clicar com o botão direito em cima do candle e colocar criar candle lines, que aí ele vai fazer essas marcações automáticas para você de uma vez só. Depois eu ainda volto lá no tempo diário, tempo mensal, tempo semanal e vou fazendo as marcações das próximas máximas e das próximas mínimas que o preço pode andar ali e pode encontrar. Por quê? Porque ali nas próximas mínimas, nas próximas máximas, vai mostrar para mim suportes, trocas de polaridade, resistência que tem lá no tempo, só nesses tempos maiores, tá? Diário, semanal e mensal. E aí depois eu uso só o tempo de 3 minutos para fazer as minhas entradas. Quando você olha pelo tempo diário, pelo tempo mensal, pelo tempo semanal, você vai ver que às vezes as marcações elas ficam muito próximas. Mas quando você vai lá no 3 minutos, você percebe que já não fica tanto assim. Eu faço essas marcações, deixo todos os estudos travados e aí pronto, meu gráfico está pronto para eu fazer as minhas operações. Vou mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho este monitor, o monitor LG, e tenho ali também aquele notebook. Só isso, gente, que eu utilizo. Essa tela, ela é muito grande, eu consigo dividir ela em várias telas, mas o que eu tenho notado é que hoje eu já não preciso mais fazer isso, tá? Então, eu praticamente ando operando com uma tela só. O máximo que eu olho é os 60 minutos, porque eu já deixo tudo marcado, então não vejo necessidade de ficar realmente utilizando várias telas. Mesmo porque eu percebi que eu sou uma personalidade que dá vieses muito fácil, tá? Então, eu fui me conhecendo ao longo do tempo e fui me organizando para que eu funcionasse de acordo com minha própria personalidade. Que se você não fizer isso, você às vezes está tentando se colocar, se encaixar num padrão que não é seu, principalmente se você está seguindo alguém, querer se encaixar no padrão de alguém, tá? Isso não é interessante. Então, vou abrir aqui agora, minha plataforma já está aberta, eu já quero estar aqui preparadíssima na hora que o mercado abrir. Ó, acabou de entrar em leilão. O índice no diário, pode ver que ele deixou aqui, deixa eu aumentar para vocês verem. O índice deixou um inside bar no tempo diário, ó, tá vendo aqui, ó, pode ver o candle de quinta-feira foi esse grande e o candle de sexta foi esse, né? Então, a máxima do candle de sexta é mais baixa que a máxima do candle de quinta-feira e a mínima é mais alta do que a mínima do candle de quinta-feira. Então, se vocês podem ver que ele é um candle que ele está dentro de todo o movimento de quinta-feira, logo é um inside bar, né? Um inside candle que nós chamamos. E quando temos um inside candle, para onde que eu vou sempre estar olhando? Pode ver que eu fiz várias marcações, tá? Eu marco diário, semanal e mensal, conforme eu expliquei para vocês. E quando ele se trata de um candle inside bar, eu sempre vou estar de olho na máxima e na mínima do candle inside bar. Vou até colocar aqui um pouquinho mais grosso, pra gente ficar de olho quando chegar lá nos 3 minutos. A maioria das vezes ele faz isso, tá? Uma grande quantidade uma porcentagem assim bem alta, ele tende a buscar ou a máxima ou a mínima do candle inside bar. Então,
Eu vou deixar aqui para vocês esse insight, para vocês fazerem, se vocês se interessarem, o backtest de vocês, tá? Então, lembrando que nada do que eu falar num vídeo desse, levem como certo, tá? Isso aqui é só um insight para vocês pegarem e estudarem um pouco mais. Estudarem aí de acordo com a metodologia de vocês. Vou colocar nos 3 minutos, já deixar pronto. Tá? Eu gosto de usar esse layout aqui, ó. Que tem as médias de 20, de 8 e de 200. Todas exponenciais, tá? Eu não me adaptei a utilizar as médias aritméticas. E essa branquinha aqui, ó, é a VWAP. E eu uso também 2MV frequências, pode ver que eles estão aqui, ó. Eu coloco a configuração deles, os níveis de Fibonacci, tá? Sempre. E eu deixei essa linha que está mais escura aqui, que eu coloquei um preenchimento, porque aqui foi o gap que ele deixou na sexta-feira, tá? E aí eu marco sempre os 50% do gap. É uma região bem importante, todo gap, quando ele é mais amplo assim. Então, eu já deixei marcado aqui, eu nem tirei a marcação, porque pode ser que ele venha, se ele vier aqui, ele sinta essa região. Não que eu espere uma reversão, eu não espero reversões nas regiões que eu marco, tá? Mas eu espero que ele sinta, que ele faça alguma coisa quando ele chegar ali. Lembrando que eu não fico esperando na região para fazer a operação, eu espero ele chegar na região e aí eu vou reagir ao que ele vai fazer. Ó, o índice já abriu. Já vou colocar minha tela para gravar. Eu sou uma pessoa que mais espera do que faz alguma coisa, tá? Ó, o bit abriu lá em cima, ó o tamanho do gap. O dólar fez um gap mais ou menos. O índice também fez um gapzinho aqui, ó. Eu gosto sempre de marcar assim, ó, o gap. Faço uma marcação, faço um retângulo aqui, ó. Entre o fechamento de sexta-feira, aqui no caso, né, que foi o dia anterior, e a abertura do dia atual. E aí eu vou e ponho faço como se fosse uma barreira ali, ó. Coloco um preenchimento, tá? E às vezes eu até marco assim, ó. Porque, igual eu falei pra vocês, a região dos 50% é muito importante pra mim. Marco assim, ó. Que essa linha do meio aqui, ó, é a linha dos 50%. E eu tenho um padrãozinho que eu gosto de colocar ela pontilhada e vermelhinha. Não sei se vocês têm um padrãozinho assim, eu tenho uns padrãozinhos assim que eu sempre gosto de colocar da mesma cor pra eu já saber. Ó, fiz uma venda. Minha venda está aqui, ó. Depois eu adicionei posição. Meu stop está aqui em cima, essas duas linhas aqui é o stop. Uma saída está na mínima, né, do dia anterior, de sexta-feira, que é a mínima do inside bar. E eu deixei mais um pouquinho para conduzir até aqui, nessa marcação. Vamos ver se ele vai. Acho que sim, ele já tá abaixo da abertura do dia e as médias estão comprimidas. Está abaixo da VWAP. Apesar que pode ser uma região aqui de briga, porque é o jeito que foi aqui na sexta-feira. Mas eu acredito que pode ser que ele vá aqui, pelo menos até na mínima. Que lembra que eu falei que a probabilidade dele testar a mínima do inside bar que ele deixou na sexta-feira é alta? Tanto a mínima quanto a máxima, né? Existe a probabilidade. Mas já que ele está indo para a direção da mínima, então eu acredito que a probabilidade dele testar é alta. Só que não foi por esse motivo que eu entrei. Eu entrei porque ele rejeitou aqui a região que as médias estão comprimidas, né? E aqui era o fechamento de sexta, abriu em gap de baixa. Por esses motivos. Ali, a probabilidade dele ali embaixo é só a probabilidade de alvo que eu estou olhando. Ó, tinha uma pequena bagunça de estudos ali. Tirei os estudos para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Fica mais fácil de enxergar. A minha entrada está aqui. Aqui é a região da mínima do dia, né? Então, tem um pouquinho de briga ali. Se você olha para a esquerda, pode ser que ele
enrole um pouquinho para passar, mas tá tranquilo. Sempre quando eu tô numa operação e às vezes ela fica demorando, o que eu fico me explicando mentalmente, ao invés de eu ficar olhando o que pode dar errado. Eu fico observando assim, ó, por exemplo, eu vou falando mentalmente para mim mesma. Está num cenário comprimido, ele foi com força compradora, rejeitou, abriu em gap de baixa, as médias estão comprimidas, já passou para baixo da VWAP, passou para baixo da abertura do dia. Ou seja, eu fico contando para mim mesma uma história que ele vai me fazer ficar segura. Porque se eu ficar olhando e ficar... já que eu fiz a leitura e a minha leitura foi essa, então eu preciso sustentar essa ideia, né? Se eu ficar simplesmente olhando, ai meu Deus, ele vai segurar porque ali é uma região de briga, ali é não sei o que, aqui é a mínima, ali é funda, é isso, é aquilo. Entende que a minha ansiedade, ela vai só aumentando? E aí vai ficar difícil de eu ficar na operação, vai ficar difícil de eu deixar o stop ficar quieto no lugar, a tendência de eu trazer ele, às vezes aqui pro 0 a 0 vai ser maior, a tendência de eu querer sair antes da hora vai ser maior. Então, eu vou fazendo exatamente isso para que eu fique me mostrando coisas que eu vou ficar segura. Mas por que eu faço isso? Porque eu já conheço meu tipo de personalidade, eu já entendo quais são os meus gatilhos, né? Então, eu já tenho um certo autoconhecimento. Então, você precisa entender quais são os seus gatilhos. O meu gatilho, no caso, eu sempre vou estar buscando por segurança. Então, exatamente por isso que eu faço isso. Vou fazer uma projeção aqui dessas 3 barras vermelhas. Que aí eu sei mais ou menos os lugares que ele pode segurar. Então, eu sei que aqui, ó, é um alvo, então pode ser que ele segure aqui. E aí pode ser que até, por exemplo, eu posso tirar parcial, mas eu não vou fazer isso não. Minha parcial tem uma aqui na mínima, que é essa linha mais grossa amarela, a mínima do side bar. E tem uma aqui embaixo, que é uma região importante. Se ele não for, ele já tirou grande parte da minha posição aqui. Tá? Não sou de contar, mostrar financeiro, contar quantidade de contratos que eu opero, esse tipo de coisa. Eu não gosto dessas coisas, gente. Um pouco pelo meu tipo de personalidade e um pouco pelo trabalho que eu realizo. Uma vez que eu trabalho com a parte comportamental e emocional das pessoas, e essa questão de você ficar mostrando o financeiro, libera gatilhos de escassez nas outras pessoas. Então, também com relação a isso, eu prefiro deixar, ó, lembra que eu falei que ele podia sentir aqui, ó, tá vendo? E aqui, ó, já era de se esperar que ele fosse sentir essa região, mas a probabilidade dele ir na mínima é grande, então eu vou esperar. Então, essas coisas, elas vão trazendo segurança, e sem contar que aqui também, ó, é a mínima do dia, tá? É o preço, ó, é o preço mínimo que ele já foi hoje. Eu vou deixar, por enquanto. E vou esperar ver o que o índice vai fazer aqui, tá? Tinha colocado uma parcial para sair aqui, que eu mostrei para vocês, na mínima do inside bar. Ele tirou minha parcial, mas eu zerei a operação, não esperei. Dá uma sensação que ele sentiu muito isso aqui. Pode ser que ele faça um pullback para depois descer, não sei. Eu tirei aqui, eu já saí aqui, tá? E vou esperar agora para ver se surge alguma entrada. São 9h38. Aí eu fico aqui... se os meus traders de acompanhamento mandam mensagem, eu respondo. É isso, gente. O mercado é isso. Você tem que ajustar da forma como você consegue. Eu consigo operar dessa forma. Pronto, eu opero assim. Não existe certo, não existe errado. Existe o que é lucrativo. E é isso. Falar pra vocês aqui. Vou esperar um pouquinho, são 9h43. Até ele se resolver ali. O índice tá naquele fundo, o dólar tá lá perto da VWAP. Vou esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou falar um negócio aqui interessante para vocês. Eu fechei minha conta, né? Eu opero mercado internacional, só que eu estava operando por uma corretora. Eu não opero internacional, eu não opero nem internacional e nem brasileiro, né? Por mesa proprietária. Não tenho nada contra. Já operei em mesas do Brasil. Voltarei a operar um dia se eu precisar. Mas enquanto eu não preciso, eu vou operar realmente na minha própria conta. Então, o que acontece?
Eu fechei minha conta na corretora que eu operava no mercado internacional. Por qual motivo? Pelo seguinte motivo. Assim, eu não estou aqui para falar mal de nenhuma corretora, tá? Não quero causar sensacionalismo, nem vou falar o nome dessa corretora. Quem me segue lá no Instagram, eu posso estudar as coisas lá, minhas operações, sabe, né? Qual que era a corretora que eu operava. E aí, eu andei tendo muito problema com essa corretora com respeito a travar a plataforma, tá? A plataforma ficava me falando que estava desconectado da corretora, e aí a plataforma travava, e eu tive uns 2 perrengues grandes que eu compartilhei lá nos meus stories. E aí, nas últimas semanas que antecederam, antes de eu fechar essa conta, eu acabei encerrando a conta no início do mês de julho. Foi uma última semana, foi péssimo, gente. Eu tive bastante problema, eu entrava na operação, ele falava que ele estava desconectado da corretora, e aí eu fui ficando com medo daquilo, e aí eu resolvi, então, a encerrar minha conta ali. E por que eu não abri uma ainda? Porque as crianças estavam de férias, e quando elas estão de férias eu opero menos, porque eu priorizo, né, ficar com elas. E como eu entrei às férias com trader de acompanhamento, então eu tinha que ainda, além de demandar ficar com as crianças, eu tinha que demandar atender os meus traders, então eu diminuí bastante as operações e deixei o mercado internacional de lado. Agora as férias voltaram, as aulas voltaram, né? Eu viajei na semana passada, então nessa semana agora eu estou de volta, e hoje eu não sei se eu vou conseguir abrir a conta na nova corretora, que eu já escolhi, já uma corretora, não é nenhuma corretora que eu tenho parceria, nada, eu não tenho parceria com ninguém, tá? Então, eu posso falar mal, posso falar bem de quem eu quiser aqui, não vai fazer diferença. E também não tem necessidade de eu ficar falando o nome para ficar fazendo propaganda grátis, né, para essas corretoras. Então, eu já escolhi e hoje eu não vou conseguir, porque eu estou operando agora, são 9h46. Depois eu vou almoçar, que às 14 horas hoje eu tenho uma sessão com uma trader de acompanhamento. E aí, assim que eu finalizo, eu começo a dar os feedbacks dos diários de operação que os traders que operaram hoje, que estão no acompanhamento, me mandam. Então, eu faço esse feedback. Quando eu finalizo, já está na hora de eu buscar minha filha na escola. Então, não sei se eu vou conseguir abrir essa conta hoje, para eu voltar para o mercado já. Lá no mercado internacional, se você é novo aqui, se você não me segue lá no Instagram, eu gosto muito de operar o ouro, né, que tem corretoras que é XAUSD, tem corretoras que é Gold, então eu gosto muito de operar ele. Eu falo que se existe falaram assim, ó, vou fazer um ativo para Mirange, e aí criaram ouro, porque, gente, eu gosto mais dele e eu performo muito bem nele. São operações lindas que eu pego. E gosto de operar também, lá onde eu operava, a gente falava Usatec, e agora eu nem sei, acho que vai até o nome ali, a gente vai fazer uma mudançazinha. Mas todos sabem, né, Usatec, o índice Nasdaq. Então, por isso não tenho nem mostrado lá nos meus stories do Instagram sobre o mercado internacional. Então, se eu conseguir abrir essa conta eu já vou começar a mostrar aqui também nos próximos vídeos aqui do canal, tá? Então, aí, finalizando aqui as minhas operações hoje do Brasil, eu mostro para vocês meu resultado, não financeiro, né, que eu já falei para vocês que eu não falo sobre isso. Mostro para vocês meus resultados e mostro para vocês as operações que eu realizei. E aí, enquanto isso, gente, já curte, já compartilha, já se inscreve no canal para você receber todas as atualizações dos vídeos que eu vou colocando aqui. Todos os dias eu quero ver se eu gravo um pedacinho, coloco para vocês insights valiosos da parte emocional, comportamental, mental, que eu gosto de separar isso, né? Depois eu vou explicar num vídeo mais adiante por que eu gosto de separar. E técnico também, tá? Então, aproveitem dessa experiência que eu tenho aí de 6 anos de mercado, mais de 3 anos trabalhando com pessoas e agora trabalhando direcionado somente aos traders, tá? Eu tenho certeza que eu posso agregar muito do meu conhecimento com vocês. Ó, finalizando aqui o meu dia no mini índice, mostrar para vocês aqui, ó. Chegar pra cá, ó, pra vocês verem que é meu relatório mesmo. Eu não vou puxar pra cá pra não mostrar o financeiro, né, que eu já falei pra vocês que eu não mostro o financeiro por várias questões, inclusive questões de liberar gatilhos de escassez nas pessoas que vão ali assistir. Ó, conta real, porque na conta simuladora eu não fiz nada.
O ativo foi o único que eu operei, foi o mini índice, tá? No dia de hoje. Então, tá aí meu resultado. Tive um stopzinho, não foi uma coisa que ficou 100%, mas ainda assim, ó, deu uma boa pontuação, ó. Não sei se tá dando pra ver aí, 1.404 pontinhos. É um dia que eu achei um dia bastante travado, tá? Tinha feito primeiramente aqui uma compra. Por quê? Porque ele abriu num cenário basicamente comprimido, que ele já havia passado uma vez para cima das médias, e eu imaginei que agora ele daria continuidade. Que ele não tocaria nem na mínima do dia anterior, porque também ele já abriu praticamente rejeitando aquele fundinho ali, ó. Então, eu fiz uma compra, já levei logo um stop, já queimei a largada, né? E depois eu fiz uma venda e carreguei aqui até aqui na região da mínima. Depois eu fiz uma venda novamente e carreguei aqui até essa região. E agora, por último, eu fiz uma compra, que eu nem lembro se eu filmei essa compra. Tá? Mas se eu filmei, vai estar no vídeo, quando eu for editar. E aí foi as únicas coisas que eu acabei fazendo. O dólar eu não quis entrar porque eu achei ele muito enroscado. O jeito que estavam as médias aqui, o jeito que estavam as médias lá nos 60 minutos, então eu não fiquei confortável de fazer nada. Não fiz nada nele. E o BIT também eu não fiz nada, tá? Porque ele abriu num gap muito amplo e eu achei ele com muita dificuldade aqui. As barras estão muito pequenas, as médias muito inclinadas. Então, eu preferi ficar de fora. Trabalhei só mesmo no mini índice. Mas foram essas as minhas operações de hoje. E aí, se você gostou desse modelo de vídeo, curte, comenta, compartilha, coloca aqui pra mim o que mais vocês gostariam que eu mostrasse aqui pra vocês, que eu mostre alguma dúvida de operacional, de comportamental.